Estamos na liberdade dos santos recitativos. Deus seja louvado. Amém. Deus é louvado. Com a ajuda de Deus. Vamos recitar Lucas, capítulo 1, verso 46. Em que estamos, Maria. A minha alma engrandece o meu Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Deus. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamaram bem-aventurada, porque me fez grande coisas. O poderoso e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos, os poderosos, e levantou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazio os ricos. Agradeço a Deus por este recitativo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Com a ajuda de Deus, nós vamos recitar Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 1 em diante. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Jesus disse-lhe:
Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Juntos agradecemos a Deus por essa força, por esse recitativo. Deus seja louvado. Deus seja louvado! Com a ajuda de Deus, iremos recitar o livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1 e diante. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenham neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Como também, quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite. Porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo a sabedoria, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escreveu-as com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Juntas agradecemos a Deus por essa força e esse recitativo. Deus seja louvado. Amém. Louvado! Com a ajuda de Deus, iremos recitar livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 em diante. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas. Bendito o cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. O Senhor mandará que bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo. E para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente. Porém, tu não tomarás o emprestado. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer.
Juntas agradecemos a Deus por essa força, por esse recitativo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Com a ajuda de Deus, iremos recitar Gênesis 7, verso 1 em diante. Depois disse ao Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque hei visto justo diante de mim nesta geração. Não é conforme a tudo O que o Senhor lhe ordenara. o que o Senhor lhe ordenara. Não é da idade De 600 anos. Quando o dilúvio tempo da dilúvio, das águas da água, veio sobre a terra. veio sobre a terra. Entrou Noé e seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos, com ele na arca por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra. E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 Da da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cão e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Agradecemos a Deus por esta força. Deus seja louvado. Amém.
seja louvado. Com a ajuda de Deus, iremos recitar Marcos, capítulo 15, verso 16 e diante. E os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e, postos de joelho, o adoraram. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com os seus próprios vestidos, e levaram para fora, a fim de crucificarem. E constrangeram um certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre, e de Rufo, que por ali passava muito campo, a que lavesse a cruz. É por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E o crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: a tu que derruba o templo e 3 dias o edifica, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, como os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E, à hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzindo é: Deus meu, por que me desamparastes? Juntos agradecemos a Deus por essa força pelo recitativo. Deus seja louvado. Vamos recitar Números, capítulo 1, versículo 1 diante. Falou mais o Senhor a Moisés, no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês segundo, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos e para cima todos os que saem à guerra em Israel, e estes contareis segundo os seus exércitos. Tu é Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estão convosco: de Ruben, Eliosur, filho de Sedeur;
De Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Isacar, Natanael, filho de Suar. De Benjamim, Abdá, filho de Gideone. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, e filho de Duel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. E ajuntarão toda a congregação no primeiro dia do mês, e declararam a sua descendência, segundo suas famílias, segundo seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos e para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pela sua família, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça. Tudo o varão de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, os seus contados pelos números dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Juntos somos gratos a Deus por essa força, por esse recitativo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Com a ajuda e a força de Deus, vamos recitar aos Romanos, capítulo 5, do verso 1 em diante. Assim diz o título: Justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramando em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Agradecemos a Deus por esse recitativo. Deus seja louvado. Amém.